Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Alan Borges, sou pesquisador do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Em parceria com a Irene, pesquisadora da PUC-Rio e da Universidade de Leiria, em Portugal, desenvolvemos o artigo cujo tema é o caso da política pública Portugal e inovação social. O objetivo principal desse artigo é contextualizar e descrever o Portugal e inovação social enquanto política pública de incentivo ao empreendedorismo e à inovação social. Em 2014, o governo português destinou 150 milhões de euros de fundos comunitários para desenvolver uma política pública pioneira, voltada para a promoção da inovação social e a dinamização do mercado de investimento social. Portugal Inovação Social permite que novas ideias para lidar com os problemas sociais sejam experimentadas através da identificação e financiamento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social. Os objetivos específicos deste artigo significa analisar o Portugal Inovação Social por meio dessas literaturas, apresentá-lo como exemplo de gestão social e, na perspectiva europeia, em termos de políticas públicas de ecossistema empreendedor social. A combinação interessante desse artigo significa imbricar a literatura de políticas públicas com a literatura de empreendedorismo social e passar a demonstrar que é possível, algo que não é costume, possa ser combinado, ou seja, esses são os contingentes do ecossistema. Influenciar diretamente o tipo de instituições e regulamentação vigente, viabilizando estruturas favoráveis para o desenvolvimento de ecossistemas empreendedores, dentro do contexto de análise, a partir de uma lacuna de pesquisa, campo onde as pesquisas predominam, infelizmente, ou dependendo da avaliação de cada um, em nível exclusivamente organizacional. Por isso, o referencial teórico é a combinação e a imbricação de três grandes conceitos: empreendedorismo social e inovação social. Portanto, o programa ou a iniciativa Portugal Inovação Social permeia essas literaturas. Como método, é importante deixar registrado que nós fizemos, tanto eu quanto a pesquisadora Irene, o contexto da pesquisa ele se dá a partir de um spin-off, ou seja, um produto derivado da tese de doutorado da Irene e da minha dissertação de mestrado. E tanto a tese dela quanto a minha dissertação de mestrado não explorou os objetivos deste artigo, isto é, quando ela elaborava a tese e eu elaborava a minha dissertação, nós conversávamos muito, trocávamos tanto conteúdo quanto abordagens. E nós tivemos a ideia de trabalhar esse artigo unindo ambas as literaturas, que ela abordou e que eu abordei, a partir do caso desta iniciativa do Portugal Inovação Social. Por isso, o título deste artigo é O caso do Portugal Inovação Social e não o estudo de caso do Portugal Inovação Social. Porque o estudo de caso foi uma ferramenta de análise e não a estratégia. O que diferencia estudo de caso de um caso orientado a estudo é um enfoque holístico do caso. Portanto, a identificação singular e representativa, com entrevistas semi-estruturadas em profundidade, aprofundando a compreensão do fenômeno e seu contexto, favorecendo a observação do fenômeno a partir de seus agentes, e de dois, da perspectiva da política pública, é o método que nós utilizamos para a produção deste artigo científico. Os resultados significam o estado da arte do empreendedorismo social combinado com o estado da arte da gestão social. Ou seja, a gestão social ela só se manifesta se as relações forem extremamente dialógicas e com um interesse bem compreendido, principalmente por aqueles que participam da política pública como sujeito dessa transformação, como sujeito de direitos dessa política pública. Trata-se da descrição de uma alternativa onde os interesses individuais que pressionam o investimento público são mobilizados exclusivamente para atender os interesses coletivos, a partir de uma necessidade local e real, oferecendo, em contrapartida, uma prática mais eficiente de responsabilidade social. O
o caso do Portugal Inovação Social é formulado a partir de necessidades da economia social portuguesa e dinamiza o ecossistema empreendedor local pela ênfase de suas soluções inovadoras para problemas sociais, que o locus e aquela urbe convive tradicionalmente, promovendo, portanto, uma sinergia entre as diversas partes interessadas, que busca corrigir falhas sociais, além de atender, por óbvio, as falhas de mercado. Nossa conclusão, portanto, o PIS ele também inova em atribuir aos empreendedores a corresponsabilidade em angariar investidores e dinamizar o mercado de investimento social. A inovação, neste caso do Portugal Inovação Social, acontece como a construção de soluções com base na capacidade local e pela mobilização das diversas partes interessadas para sustentar e dinamizar o mercado de investimento social. Assim, portanto, os interesses individuais estão colocados a serviço do interesse público. E esta análise explica a formulação da política pública, descreve os aspectos do empreendedorismo e da inovação social, apresentando a partir da perspectiva europeia, tendo, óbvio, algumas limitações, quais sejam, existe mais policy do que politics nos estudos e nos elementos abordados. Devido à delimitação temporal, não foi possível analisar o ciclo de vida dessa política pública e apenas foram destacadas, ou melhor dizendo, destacados os depoimentos dos investidores sociais, limitando também a compreensão do conceito policy network e do espaço político, ou seja, a policy arena. Por outro lado, essas limitações elas catapultam sugestões de pesquisas futuras, ou seja, a avaliação dos impactos do caso Portugal Inovação Social na economia e na sociedade portuguesa, a fim de descobrir se os núcleos influenciaram ou foram convertidos em novas políticas públicas. E, por fim, dimensionar a redução de custos sociais que esta política pública eventualmente possa gerar. Eu quero agradecer a enorme oportunidade de estar dividindo com vocês o caso do Portugal Inovação Social, que foi um estudo produzido em cocriação com a minha dissertação de mestrado, combinada com a tese de doutorado da pesquisadora Irene Scariano.